As pessoas tendem a pensar na boca como um órgão isolado, né? Como se a saúde bucal fosse separada do resto do nosso organismo. Aquela máxima que a gente fala, a saúde começa pela boca, é uma verdade, porque muitos problemas sistêmicos, ou seja, que atingem o corpo inteiro, eles podem ter uma piora devido à condição bucal do paciente. Então, a gente cuidar da saúde bucal é uma forma da gente diminuir problemas sistêmicos que já são conhecidos e comprovados cientificamente como tendo uma relação muito próxima com a saúde bucal. Eu não tenho como afirmar que um problema na boca gerou um problema sistêmico, mas a gente pode afirmar pelos estudos científicos que nós temos hoje de correlação, né? Então existe uma forte associação entre a saúde bucal, por exemplo, e o diabetes. Então, quando eu tenho diabetes, eu tenho uma piora da minha saúde gengival. E quando eu trato a minha saúde gengival, que é reduzir esse sangramento gengival, reduzir essa inflamação, quando eu melhoro isso tratando a minha boca e os meus dentes, eu consigo melhorar também o controle do meu diabetes. Quando eu tenho um problema gengival, que é esse início de sangramento, uma dorzinha de gengiva, uma gengiva mais vermelha, mais inchada, isso pode evoluir ao tal ponto que eu chegue à perda do meu dente, que meu dente fique mole mesmo, com mobilidade e caia, mesmo já na idade adulta, né? Então você pode perder dentes por conta de um problema que se iniciou numa gengivite. Então aqui, por exemplo, na Uniso, a gente tem a clínica de periodontia que trata tudo isso. E a gente trata os pacientes desde o início desse problema gengival até quando ele já está bem grave, bem avançado. E de forma gratuita, né? E de forma gratuita. O dentista, ele não tem o papel só de tratar você. Quando você chegar na cadeira, resolver o teu problema, resolver a cárie ou a doença gengival e te dispensar. A gente tem o papel, a nossa profissão, de orientar para prevenir. Então eu falo para o paciente aqui na Uniso, oriento os alunos. Você tem que estimular o teu paciente a querer cuidar em casa. Porque não adianta ele vir a cada 6 meses se ele não cuidar bem. Existe uma média que a gente fala, que é a cada 6 meses. Essa média, ela abrange a grande maioria da população. Mas somente o seu dentista vai poder te orientar qual é o intervalo ideal para você. Porque a depender da tua condição bucal, pode ser que você tenha que vir em menos tempo, para que a gente não perca o controle da doença, né? Então, tem pacientes que vão precisar vir a cada 3 meses, mas tem pacientes que se fizerem uma visita uma vez ao ano, pode ser suficiente. Se você é um paciente que você tem diabetes, ou que você tem diabetes na família, por exemplo, você já é um forte candidato a ter problemas gengivais. Então, sempre ficar atento. Então, procurar o atendimento. Se você é um paciente fumante, por exemplo, a sua chance de desenvolver problemas gengivais aumenta em 6 vezes. Então, você precisa também acompanhar de perto. As gestantes, né, assim como eu, elas precisam desse acompanhamento também, porque toda essa flutuação hormonal da gestação, ela pode ter um impacto na saúde bucal, né? Não só na parte da gengiva, mas em toda a microbiota bucal. E outros problemas sistêmicos que a gente pode citar, por exemplo, doenças pulmonares, né? Se eu tenho problemas renais, se eu tenho problemas cardíacos, se eu tive infarto, se eu tive AVC, tudo isso pode estar relacionado também à saúde bucal. Nós temos a clínica, que é atendimento clínico para a população, praticamente todos os dias, em diferentes horários, né? O que o paciente ou a população precisa entrar em contato aqui pelo telefone da nossa recepção e a gente vai colocar esse paciente numa lista que ele vai sendo chamado conforme a nossa demanda, né? Então, por exemplo, a clínica de periodontia, atualmente nesse semestre, ocorre às terças-feiras, das 8h30 às 11h50. Uniso, saúde.